Eu começarei a falar. Pronto, eu começarei a falar a minha parte da formação do universo por meio da teoria do Big Bang, até as estrelas que foram formadas, as primeiras estrelas, contendo apenas hidrogênio e hélio, conhecidas como estrelas de primeira geração ou população 3. A partir dessas, até a formação da nossa estrela, o Sol, a professora Thais, então, fala da química associada. E uma vez a nossa estrela formada com sistema solar, o Marçal, então, fala da química do nosso sistema solar com a parte dos pequenos corpos que ele trabalha. E também, ao final, ele vai fazer uma divulgação de um evento que nós estamos organizando, que está relacionado com um projeto que nós temos de astronomia com pequenos telescópios. Então, esse é o conteúdo que eu vou trabalhar, e nós iremos tratar nessa primeira parte os fundamentos dessa área, né, da astroquímica, com o Big Bang, até a formação dessas primeiras estrelas em torno de 100 milhões de anos. Bom, na verdade, com essas primeiras estrelas, também nós temos a formação das primeiras grandes estruturas na nossa galáxia, no universo, perdão, que são as galáxias. O telescópio espacial Hubble já conseguiu levar um pouco mais para próximo do evento do Big Bang, a galáxia mais distante que nós temos, está na constelação de Fornace, com essa coordenada que está aí presente, e ela está mais ou menos a 13,5 bilhões de anos. Então, a fase onde essas primeiras estrelas surgiram, elas se confundem um pouco também com a formação dessas primeiras galáxias em torno de 100 milhões, 150 até 200 milhões de anos. Alguma coisa nessa ordem. Pronto. A astroquímica, ela é uma área muito interessante. Ela tem todo um aspecto observacional, tem um aspecto experimental e também tem um aspecto computacional. Então, hoje ela consegue ter esses braços e dar uma contribuição muito grande para o entendimento do surgimento da química no nosso universo. Bom, e ela tem uma certa diversidade em termos de elementos que ela consegue, portanto, fornecer por meio das observações, uma complexidade muito grande associada em termos de elementos e as suas ligações envolvidas, e o grande desafio que se tem é como manter toda essa química, né, em ambientes onde pressões, temperaturas, e como elas conseguem sobreviver e evoluir. Então, a química, ela tem toda essa análise, mas a grande pergunta que nós temos que responder nessa primeira parte é quando, de fato, a química ela começa a aparecer no universo. E aqui eu estou tratando a química como em termos de ligações químicas. Então, quando essas ligações começam, de fato, a aparecer no nosso universo. Então, dessa maneira, nós teremos um registro. E aí, de maneira por meio de uma linha do tempo, eu apresento algum desses eventos onde o modelo padrão cosmológico consegue muito bem definir em termos de um tempo cosmológico, e para que possamos entender a evolução
da química nesse começo do universo, nós temos que ter em consideração, nessa primeira parte, a física de altas energias, a física de partículas elementares, a física nuclear, mecânica quântica, a relatividade. Então, nesse primeiro bloco, nós não temos nenhum registro da química ainda. Mas nós temos um evento que vai permitir que a gente caracterize o surgimento das ligações químicas por meio de duas moléculas que irão aparecer. Uma antes da recombinação e outra depois do desacoplamento. Esse termo, a recombinação, ele é equivocado porque dá a ideia de ter algo que já existiu, que foi combinado novamente. Mas é nesse momento que nós temos, por conta da baixa temperatura, da própria expansão do universo, a possibilidade dos elétrons começarem a orbitar aqueles primeiros núcleos que foram formados. Mas essa análise, no meu ponto de vista, acho que vem mais da física de plasma experimental, onde no laboratório eles conseguem ionizar um gás, retirar o elétron, deixar que ele esfrie, os elétrons então retornam e você tem a recombinação. Provavelmente, esse termo tenha sido guardado, porque é exatamente isso o que nós temos. Com a queda da temperatura, à medida que o universo se expande, nós temos condições agora dos elétrons combinarem com os núcleos e depois formando os átomos mais estáveis. E a recombinação, o desacoplamento, na verdade, mais para frente eu menciono, é quando a energia, ela então não mais interage diretamente com a matéria. Bom, então, dentro desses dois processos, antes da recombinação e depois do desacoplamento, nós temos ligações químicas da qual nós podemos situar, de fato, a química no universo, por meio da molécula do hidreto de hélio e depois do hidrogênio molecular. Bom, então, para eu entender, para entendermos toda essa química no universo, então nós temos algumas questões que nós não temos respostas ainda, nessa primeira fase da apresentação do seminário, sobretudo sobre o Big Bang, a origem, o que havia antes do Big Bang, como o universo era no instante, nas frações iniciais do universo. Nós temos condições de responder algumas outras, como os elementos químicos, como é que os átomos, como é que os núcleos foram formados. Então, nós temos perguntas que estão abertas ainda e respostas onde a astroquímica e a astrofísica elas podem contribuir para esse entendimento. O modelo cosmológico padrão, ele consegue dar informações muito úteis sobre o conhecimento que nós temos hoje do universo, e esses parâmetros que estão presentes, como a temperatura, energia, o tamanho, a densidade e a evolução desses numa escala de tempo cosmológica, junto com os constituintes iniciais que o universo começou a formar a partir dos tijolos da matéria, que são os quarks, e a cola, vamos assim dizer, os gluons, permitem que nós tenhamos uma ideia muito grande do universo. Bom, mas essa informação que está presente, tem muita informação, mas essa outra que está aqui, ela permite que a gente tenha uma ideia muito mais clara, sem ter tantas informações como na tela anterior.
Bom, nessa figura nós estamos representando, está representadas 4 forças de interação fundamental que regem o universo, a de interação nuclear fraca e forte, a eletromagnética e a gravidade. A primeira informação que nós conseguimos visualizar é que antes de um determinado tempo, 10 a menos 43 segundos, que é chamado de era de Planck, na verdade, o universo tinha o comprimento de onda de Planck, da ordem de 10 a menos 35. Esse universo era simétrico. Essas forças estavam reunidas numa única, chamada superforça, e à medida que o universo começa a expandir e a esfriar, nós temos as chamadas quebras espontâneas de simetria. Primeira é a gravidade, o limiar crítico de energia e de temperatura, à medida que o universo começa a expandir, ainda que nessa fração, permite que a gravidade ela rompa nessa primeira abordagem. Ela é uma figura que pode ser entendida, por exemplo, como uma bailarina, onde, quando ela gira muito rápido, o que nós temos é apenas uma informação única, que seria essa primeira parte, antes, ainda no tempo de Planck. Mas, à medida em que ela vai perdendo velocidade, ou a temperatura, no caso do universo, vai caindo, nós começamos a ver os braços e as pernas da bailarina. São exatamente essas quebras de simetria que nós temos. Tá? Bom, quando a gravidade sai, nós temos, então, a teoria da unificada, né? Onde temos essas 3 forças unificadas, mas depois de um determinado intervalo e com a temperatura do universo mais fria, a força forte nuclear ela se separa. Bom, aqui está um evento interessante, porque houve uma dissipação de energia muito grande. E a teoria acaba associando a inflação cósmica, ou seja, essa expansão abrupta que o universo teve, quando a força forte ela rompe com a força eletrofraca. Tá? Em seguida, nós temos uma outra quebra, que é a força nuclear forte. Isso vai ser interessante, mais para frente nós iremos falar dessa quebra, porque ela que vai reger o decaimento de nêutrons, ela que vai estar responsável diretamente pelo papel dos nêutrons no universo. E também associada a esse momento da ordem de 10 a menos 12, nós temos o campo de Higgs, que acaba sendo ativado, e a informação fundamental que nós temos é a massa das partículas. Então, o campo de Higgs, uma vez acionado, ele fornece, portanto, as massas das partículas. E essas massas são importantes para que formem os elementos químicos. Desses elementos químicos, as moléculas, as estrelas, todas as estruturas e até a nossa presença no próprio universo. Bom, existe um livro muito interessante que retrata toda essa parte, dita muito brevemente, que é os 3 primeiros minutos do nosso universo, desse eminente físico, o Steven Weinberg, que eu recomendamos essa leitura. Bom, uma vez, então, com o universo em condições mais frias, os tijolos da matéria permitem, então, têm condições, eles fornecem a matéria-prima do universo, que são os quarks, formando, portanto, os prótons, né? Próton, por exemplo, são 2... O quark, ele aparece no universo em termos de valências ou de sabores. Então, nós temos o top e o down, o top e o bottom, o up e o down, o strange
e o charme. Então, por exemplo, o próton são dois up e um down. E com essa quantidade de prótons e nêutrons no universo, essa matéria, né, produzida a partir dos elementos, das partículas fundamentais, elementares porque o quarto, por exemplo, não tem nenhuma subestrutura, tá? Então, nós temos condições de fazer com que a colisão entre essas partículas aconteça. Então, nós temos o próton e o nêutron, e dando o próton pesado pela presença do nêutron, né, e emitindo o fóton, que seria o deutério, né. O evento ele pode ainda acontecer porque nós temos energia ainda suficiente para que esses processos aconteçam. Então, o deutério, esse hidrogênio pesado, possa juntar com outro deutério, dando hélio 3. O deutério também pode dar o trítio, né? O deutério com hélio dá o hélio 4 e também com trítio dando o hélio 4. Bom, mas acontece é que quando forma o hélio 4, o que nós temos é uma interrupção nesse processo e nós não conseguimos mais formar partículas a partir dessa cadeia que está sendo mostrada aí, tá? Bom, e mesmo que nós tentássemos formar essas novas partículas, elas seriam tão instáveis que não conseguiriam se manter naquele universo primordial. O resultado final é um universo composto por mais ou menos 75% de hidrogênio, 25% de hélio e uma parte em 1 bilhão de lítio, tá? Bom, os elementos seguintes, como eu havia dito, eles têm uma vida útil muito baixa, da ordem de 10 a menos 21, tentando formar o hélio 5 a partir do hélio 4 mais um próton, ou da ordem de 10 a menos 16, com hélio 4 mais um hélio 4. Então, nós temos um problema na criação de novos elementos, novos núcleos, no universo, e a pergunta que fica é essa, né? Então, como, né? Se uma vez que a química, ela deixa, né, ela é parada, então como o universo consegue resolver esse problema com, né, as estrelas daqui a alguns milhões de anos? Então, nós iremos ver essa parte. E aí o que nós temos, na verdade, pelas estrelas massivas e quentes ainda o suficiente para que possa promover a produção do berílio a partir do hélio, da partícula alfa, na verdade, núcleos de hélio, o tempo de vida desse berílio é muito pequeno, da ordem de 10 a menos 20, 10 a menos 16. Mas o que acontece é que existe uma ressonância de Rayleigh que faz com que essa energia presente da ordem de 7,65 MeV, ela permita que tanto o núcleo de hélio, dessa partícula alfa, como de berílio, oscilem numa mesma frequência. E essa frequência de oscilação faz com que ela consiga produzir o carbono. Então, nós temos, né, uma ressonância que permite explicar a presença, portanto, de núcleos mais massivos, quando a fábrica lá atrás parou, mas ela recomeça no interior dessas estrelas mais massivas. Bom, chegando então antes da recombinação, nós temos então a presença, né, da formação do hidreto de hélio, né? O hélio é o elemento mais estável que vai surgir, ele torna-se mais estável primeiro do que o próprio hidrogênio, pelo fato dele ter 2 prótons
E isso faz com que os elétrons fiquem muito mais presos do que apenas um próton e um elétron, no caso do hidrogênio. Então, o hélio é o primeiro núcleo a receber os elétrons e a ficar estável. E quando ele junta, portanto, com o hidrogênio, tem a produção de um fóton, mas também tem a produção dessa molécula representada nessa figura da nebulosa NGC 7027. E aí está um espectro dessa molécula, a primeira que foi formada por meio da química no universo. Bom, no caso da recombinação e do desacoplamento, mais ou menos nessa escala de tempo, são dois processos bem diferentes, né? Um é o processo atômico de recombinar, embora essa palavra esteja equivocada, e o outro é o desacoplamento. O que acontecia nessa primeira fase que está representada do lado de cá, toda vez que um elétron tentasse agrupar em um núcleo de próton, o fóton, com as energias envolvidas, jogava o elétron para fora. Quando a temperatura cai para a ordem de 6.000 a 4.000 kelvins, o hélio, portanto, consegue tornar-se uma partícula estável com 2 elétrons, e a temperatura, quando cai mais um pouco, permite que o hidrogênio, então, crie a molécula do hidrogênio molecular. Então, são dois processos diferentes, e na parte do desacoplamento, os fótons agora não precisam mais interagir com a matéria e eles conseguem viajar livremente no universo. Então, aqui estão duas representações. Na recombinação, onde você não conseguiria, por conta da temperatura envolvida, um elétron orbitar um núcleo e tornar-se um átomo estável, mas depois, com o próprio esfriamento do universo, você consegue fazer isso, a energia, os fótons conseguem viajar, e aí você tem toda a radiação cósmica de fundo detectada, como nós mostramos nesses slides, nessas figuras. Bom, o hidrogênio molecular, então, ele acontece no processo um pouco mais difícil e demorado em relação ao hidreto de hélio, simplesmente porque o universo está agora mais vazio, né, com uma densidade bem menor, e para que haja colisão, ele é um processo um pouco mais difícil. No entanto, esse processo ele pode acontecer por duas possibilidades, o hidrogênio negativo ou o próprio hidreto de hélio que foi produzido anteriormente. E agora, depois da recombinação, nós temos a formação química, a presença da química por meio do hidrogênio molecular. Bom, nós temos condições de mostrar porque o hidrogênio neutro não habita mais, não está presente no interior do Sol, por exemplo, é pouco provável. Nós temos uma ordem de grandeza da pressão gravitacional e uma ordem de grandeza da força nuclear. E a gente consegue perceber que a força gravitacional é 10 a 4 vezes maior do que a força colombiana, que prende os elétrons ao núcleo. E isso faz com que não tenhamos, por essa simples cálculo, mostrar que não existe. Passa aqui também? Bom, trocou, né? Caiu. Acho que caiu. Não sei. Acho que deu uma travadinha. Formadas a partir dessa composição que o universo produziu em termos de hidrogênio e oxigênio, 75% de hidrogênio, mais uns 25% de hélio e um fator de 1 para 1 bilhão de lítio,
Nós temos, então, as chamadas populações estelares, e aí nós temos representação devido a esse astrofísico norte-americano, Walter Baade, que, observando, então, essa galáxia de Andrômeda, ele encontrou no braço de Andrômeda as estrelas mais azuis, jovens e quentes, mas na parte do bojo, estrelas vermelhas, velhas, e conseguiu, portanto, construir duas classes, né, de populações a partir das características que ele observa, né? E essas características, elas são medidas por meio de uma razão chamada de ferro-hidrogênio. E por que do ferro? Bom, é fácil de determinar por espectroscopia. Então, percebam aqui as linhas de ferro nessa figura, onde nós temos aqui duas estrelas, o espectro de duas estrelas mais antigas da nossa galáxia, presença do ferro era marcante, o hidrogênio, por ser uma razão, um elemento químico que foi forjado, né, pela nucleossíntese no começo do universo, e aí nós temos como separar, a partir dessa razão, as estrelas em termos da sua população. O nosso Sol é uma estrela de população 1 rica, por exemplo, em metais. Bom, então essa é a construção que nós temos. Então, nessa primeira parte, nós temos em azul, né, o que foi produzido pelo Big Bang, hidrogênio, o hélio e uma fração de lítio. O restante daí precisam, né, são forjadas, né, em estrelas, e a professora Thais, então, começará a falar. Então, essa é a composição final que nós temos, em termos do que foi produzido e que nós conhecemos hoje no universo, uma figura muito comum. E a partir, então, das estrelas de primeira geração, população 3, a professora Thais, então, começa até a formação da nossa estrela, o Sol. Boa tarde a todos. Eu sou Thaís e eu vou falar da sequência, então, a nossa apresentação, falando um pouquinho do meio interestelar, da formação de estrelas e da evolução para a formação dos outros elementos químicos. Bom, então, a partir das primeiras estrelas que foram formadas, né, aquelas estrelas de população 3, que o professor Paulo falou, a morte dessas estrelas foram responsáveis pelo primeiro enriquecimento químico do meio interestelar, né? Depois que elas morreram em explosões de supernova, pois eram estrelas extremamente massivas, esse material foi jogado para o meio entre as estrelas, que então, com o resfriamento, foi possível formar poeira e gás, né, de metais. Nós chamamos de metal tudo aquilo que não é hidrogênio e hélio, né, embora não seja o metal que a gente está acostumado, na astronomia, tudo que é mais pesado do que hidrogênio e hélio, a gente chama de metal. E aí, a partir da formação desses grãos e desse gás molecular, começaram, então, a emergir as primeiras nuvens moleculares, né, e que permeiam o meio interestelar e que são responsáveis pela formação estelar tal qual conhecemos. O meio interestelar nada mais é do que tudo aquilo que está entre as estrelas, seja dentro da galáxia, seja entre galáxias, mas basicamente é formado, como eu comentei, de gás e poeira. Dentro do meio interestelar, nós podemos encontrar nebulosas de emissão, que são regiões H2, são regiões ionizadas com alta temperatura e densidade razoavelmente baixa. Aqui nós não temos moléculas, porque elas são destruídas pela alta temperatura das estrelas que estão ionizando o gás. Nós temos nebulosas de reflexão, né, são aquelas nebulosas que estão refletindo a luz das estrelas que estão próximas dela. Também tem baixa temperatura, baixa densidade, mas a temperatura já começa, então, a baixar aí para a ordem
de 100 até 1000 kelvins. Aí a gente pode ter até algumas moléculas sobreviventes. Baixando ainda mais a temperatura, nós temos as nuvens escuras, né? Aqui tem um exemplo claro de uma nuvem escura, na qual nós não conseguimos enxergar as estrelas que estão atrás dela, porque elas são bastante densas em termos de gás e poeira, e já são bastante mais frias, com temperatura da ordem de 20 kelvins. E, por fim, nós temos as nuvens moleculares, que são nuvens gigantescas, onde ricas, né, em moléculas, por isso são chamadas de nuvens moleculares. Elas são bastante frias, mais frias do que as regiões, as nuvens escuras, com uma densidade um pouco maior, e aqui onde boa parte da química molecular do universo está contido. Aqui tem alguns exemplos de moléculas que são formadas nessas nuvens moleculares, mas nós temos desde moléculas bastante simples, como o hidrogênio molecular, até moléculas muito mais complexas, né, como os aminoácidos e moléculas que são esperadas para a vida. Né? Até hoje foram detectadas mais de 200 moléculas no meio interestelar. Mas, como eu disse, né, essas nuvens moleculares, elas são bastante frias, e a gente só consegue mapear através de observações em rádio, né, por conta das temperaturas frias. A gente não enxerga elas no óptico. E dentro, né, do meio interestelar, a gente tem duas formas possíveis para formar moléculas, seja na fase de gás, na fase de reações de gás, né, onde as moléculas, né, os átomos, eles colidem, eles estão na forma de gás, então eles colidem para formar as moléculas mais simples. Uma molécula bastante importante é o hidrogênio 3, é a partir dele que as outras moléculas são formadas. O hidrogênio 3 é um grande, como é que se diz? É um grande catalisador, quase todas as moléculas necessitam do hélio 3 para ser formadas, e a outra forma é na superfície dos grãos de poeira. Então, quase todas as moléculas, inclusive o hidrogênio, o hidrogênio neutro, ele é formado, então, na superfície dos grãos de poeira. E assim, as moléculas mais complexas também. Ele precisa de um outro material para poder se juntar, né, e formar moléculas maiores. Isso por quê? Porque dentro do grão de poeira, você tem várias moléculas ligadas, né, juntas, vários elementos químicos bastante próximos, enquanto no gás eles estão bastante espalhados. Eu comentei que as nuvens moleculares, elas são densas, mas essa densidade é muito, muito, muito baixa com relação a densidades que a gente está acostumado aqui no nosso planeta. Bom, e é dentro dessas nuvens de gás e poeira, então, que as estrelas nascem, né? Então, a partir de uma nuvem gigante, quando a gente está falando de nuvem gigante, a gente está falando da ordem de muitos kiloparsecs. Uma única nuvem molecular, ela pode dar origem a milhares de estrelas, né? Alguns milhares de estrelas, mas através dessa nuvem gigante, ela não é homogênea, ela tem partes com maiores densidades. Quando ocorre uma perturbação, seja a morte de uma estrela massiva próxima ou a passagem dessa nuvem molecular pelos braços da galáxia, por exemplo, esse gás, ele tende a começar a se unir gravitacionalmente, né? Essas regiões mais densas tende
a absorver o gás e a poeira próximo, e ela tende a se fragmentar em pedaços menores. Esses pedaços menores são fragmentados novamente em pedaços cada vez maiores, até que cada um desses pedacinhos começa, então, o colapso gravitacional. Ou seja, a gente tem um aglomeradinho de gás e poeira que não está parado no universo, ele começa a se autogravitar e começa a ganhar momento angular. Conforme ele vai ganhando momento angular, ele tende a formar um envelope em volta e a maior parte do material vai caindo na região central, formando um disco. Para manter esse momento angular, nós temos jatos de material que é ejetado, e conforme ela vai evoluindo, esse envelope, ele se condensa todo no disco, formando um disco protoplanetário, e essas estrelas com disco são chamadas de estrelas Tetauris clássicas. Aqui ela tem alguns exemplos, um exemplo já de uma estrela observada, com o seu disco protoplanetário. Esse disco, ele tende a ir cada vez mais sendo absorvido para a parte central da estrela, né? E é esse disco que vai dar origem à formação de planetas. O Márcio vai falar um pouco sobre isso. E quando essa estrela já perdeu, ou quase perdeu todo o seu disco, a gente chama de fase pré-sequência principal. E então, quando essa parte central adquire todo o gás e a poeira que estava em volta e ganha pressão e temperatura o suficiente, ela inicia a queima do hidrogênio em hélio, e aí a gente diz, então, que a estrela nasceu. Meu foco, o meu trabalho principal são nessas estrelas, desde Tetauris até o sistema estelar jovem, não só nas estrelas sozinhas, mas nas regiões onde elas nascem, né, dentro de aglomerados estelares. Como eu disse, uma única nuvem, ela é capaz de produzir centenas e até poucos milhares de estrelas. Então, eu também estudo essas regiões e seguindo, né, para a formação, para evolução estelar, depois que inicia, então, a queima do hidrogênio e hélio, toda a evolução estelar vai depender da sua massa. Estrelas de baixa massa demoram muito mais tempo para evoluir, e estrelas de alta massa evoluem mais rápido. Então, para as estrelas de baixa massa, a fusão, né, do hidrogênio em hélio se dá através da cadeia, o que chamamos de cadeia PP, ou ciclo próton-próton, na qual a gente precisa apenas de 4 prótons para formar o hélio. Enquanto para estrelas de alta massa, em que a temperatura e a pressão são muito maiores, né? Lembrando que já estamos falando de estrelas que já vêm de um meio minimamente enriquecido, que já tem carbono, a gente consegue essa queima do hidrogênio e hélio é feita através do ciclo CNO, ciclo carbono, nitrogênio e oxigênio, no qual a gente precisa apenas de um próton ligado a um carbono para formar, passa por diversas mutações até formar o hélio 4. Então, a gente tem um hidrogênio, um carbono se une ao hidrogênio, que forma o nitrogênio perde material, forma o carbono 13, e assim vai até chegar
ao nitrogênio 15, que perde um hidrogênio e forma uma molécula de hélio e volta a ser um carbono. Essas reações, elas acontecem na parte central da estrela, lá no núcleo, onde a pressão e a temperatura são extremamente altas, e depois que acaba essa fusão na parte central, começa a queimar as camadas seguintes. Para estrelas de de massa muito baixa, elas não têm pressão e temperatura suficiente, então elas vão terminar como uma gigante vermelha e vai sobrar lá no centrinho dela apenas o caroço de hélio, que a gente chama de uma anã branca de hélio. Né? Para estrelas um pouco mais massivas, então a formação de elementos ela prossegue, então a gente tem a formação do carbono, né, utilizando no que a gente chama de processo triplo alfa, que a gente pega três átomos de hélio para formar um átomo de carbono. Isso ocorre em estrelas da ordem da massa do Sol, ou estrelas intermediárias, até mais ou menos 8 vezes a massa do Sol, quando elas terminam de formar ou o carbono, ou, em alguns casos, até o hidrogênio no seu centro, elas não têm mais temperatura e pressão para formar os outros elementos, e elas vão terminar numa nebulosa planetária. Aqui tem como se forma o oxigênio, então, a partir de um carbono, a gente junta com o hélio e forma um oxigênio. E aí, nas fases finais, então, as camadas externas da estrela, elas são ejetadas, né, formando o que a gente conhece como nebulosa planetária, vocês já devem ter visto imagens semelhantes a essa, e lá no seu núcleo sobra, então, um carocinho de carbono, ou oxigênio, que é extremamente pequeno, da ordem do tamanho da Terra. E para as estrelas mais massivas, então, a fusão segue. Né? Como eu disse, a queima do hidrogênio ocorre pelo ciclo do CNO, o carbono ele é formado pelo processo do triplo alfa, e o oxigênio pela captura de partículas alfa, né? O hélio é conhecido também como partícula alfa. E juntando, então, tanto o carbono como o oxigênio com átomos de hélio, a gente pode ir formando os elementos mais pesados, como neônio, magnésio, silício, e assim vai. E também, juntando os átomos de carbono, a gente também consegue dar origem aos elementos mais pesados, como o magnésio e o sódio. A mesma coisa ocorre com o oxigênio, a gente também pode fundir dois átomos de oxigênio, formando, então, materiais mais pesados. E também tem a queima do neônio e do silício. A gente consegue queimar elementos pesados até o ferro, né? Então, o hidrogênio a gente pode transformar em hélio, hélio a gente transforma em carbono e oxigênio, carbono e oxigênio, a gente consegue formar elementos adicionando é, 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 o iodo, sabe, também deve 56 é o
como o núcleo de ferro ele é estável, se a estrela tem mais pressão e mais temperatura, ele não consegue formar outros elementos pesados, ocorre o colapso e há uma explosão de supernova. E é nessa explosão de supernova que os elementos mais pesados são formados. Quando a gente tem estrelas que a massa inicial é entre 8 e 25 massas solares, o que vai sobrar no centro é uma estrela de nêutron, e quando a gente tem massas acima de 25, massas iniciais acima de 25 massas solares, o que vai sobrar na parte central é um buraco negro. Mas a coisa mais importante é que tanto quando a gente tem a nebulosa planetária para estrelas de baixa massa, quanto a explosão de supernova para estrelas massivas, todo o material que é formado dentro das estrelas é jogado para o meio interestelar e enriquece novamente esse meio interestelar. Novamente, aqui a gente tem a tabela periódica com todos esses, com as estrelas que são formadas em todos esses processos. O professor Paulo falou dos elementos que são formados a partir do Big Bang, então eu falei um pouco do lítio, do carbono, do nitrogênio, que são formados em estrelas de baixa massa. Aqui a gente tem os elementos mais, outros elementos que também são formados em baixa massa, e nas explosões de supernova, aqui esses em azul são os que foram criados em laboratório. Novamente, as estrelas nascem no meio interestelar, evoluem e jogam o material enriquecido de volta para o meio interestelar para formar novas estrelas. Então, formando essas novas estrelas, acaba por vezes formando planetas. E aí a gente chega aonde nós estamos em um sistema planetário. Então, a gente já fez esse passeio indo desde a formação do universo à formação de estrelas, mas também nós vamos falar rapidamente sobre a formação planetária. Então, a gente já viu ao longo dessa nossa conversa como é que as estrelas se formam e, por vez, os planetas vão sendo formados juntamente com essa formação. Então, pegando a ideia que Thais comentou, na formação de estrela, ainda quando está formando essa protoestrela, esse gás junto com poeira começam a esfriar, condensar, formando os pebbles, que são basicamente grãos, ou popularmente chamado de seixos, e vão, aos poucos, crescendo até formarem planetesimais, e esses planetesimais são, basicamente, os pilares para uma formação planetária. Então, quando os planetas começam a se formar, são os planetesimais que começam a se juntarem para formar os maiores planetas, e esses planetas vão serem formados a partir desses planetesimais, e uma parte desses planetesimais que não foram acretados para a formação planetária, a gente vai atualmente estudar como um resquício do que sobrou da formação de um sistema planetário, que são o que a gente chama de pequenos corpos. Então, rapidamente, a gente tem mais próximo a estrela, por ser uma região mais quente. Então, tem uma região que vai ter pouca água, ou poucos voláteis, e à medida que vai se afastando, esses grãos de poeira vão, aos poucos, o gás que está próximo a ele vai, a uma temperatura baixa, vai sobrepor a esses grãos, formando, condensando e formando gelos. Então, aqui a gente tem, basicamente, algo que Thais já comentou, de como é que esses grãos vão, aos poucos, se juntando com o material
com o gás que vai estar nessa nuvem, e essa nuvem, esse gás vai estar frio, e acaba condensando e formando essas estruturas que tem tanto material, que geralmente silicatos, e também esses gelos vão se juntando a esse material. E essa quantidade de gases, por estar em uma região muito fria, vão congelarem, já que estão a distâncias relativamente grandes, regiões bem mais frias, e eles vão se condensando em torno dessa poeira. Então, a gente tem uma sequência de formação de moléculas ou de estruturas, e isso acaba culminou no planeta Terra ou na vida tal como a gente tem hoje. E aqui a gente tem, basicamente, um inventário de algumas moléculas, ou de alguns voláteis ou compostos orgânicos no planeta Terra. A gente conhece atualmente que, pelo menos, a quantidade de água que tem no planeta Terra, ela não deve ter se formado aqui, mas ela deve ter vindo de uma outra região. Isso porque, em uma etapa da formação planetária, houve um momento em que o sistema planetário, o sistema solar estava tão caótico que aconteceram distintas colisões, e essas colisões trouxeram material, ou esses planetesimais que tinham uma quantidade grande de gelos então, colidiram com a Terra, e acredita-se que trouxeram uma quantidade extra também de água. No caso, esses mais afastados, a gente conhece como planetas, ou algo como cometas. Os mais próximos, que colidiram muitos asteroides. Uma grande parte desses cometas contém uma grande quantidade de água, e isso pode ter aumentado a quantidade de água que a gente tem aqui. Antes, a gente atribuía que o excesso de água que tem aqui pelo planeta Terra tinha vindo de colisões por cometas. Atualmente, água e outros voláteis também. E, como eu comentei um pouquinho sobre essas colisões que aconteceram no sistema planetário, o que a gente tem é que, mais próximo à estrela, foram formando materiais que sofreram algum tipo de diferenciação, ou esses grãos de poeira foram cozidos com a temperatura alta em que estavam, e os objetos que estavam se formando mais afastados dessa região central desse sistema solar era uma região mais fria e, portanto, contendo mais gelo. O que acontece é que, em um estágio do sistema solar, aconteceram essa migração ou esse espalhamento de objetos que estavam mais afastados e, portanto, ricos em voláteis, e eles acabaram misturando com os objetos mais próximos, e, nesse caso, trazendo uma quantidade de voláteis para a região mais interna. Isso são o que os modelos computacionais têm mostrado da formação dos planetesimais, e como é que esses objetos, ou esses corpos enriquecidos de voláteis, adentraram a parte mais interior do sistema solar, trazendo uma parcela extra de voláteis que estavam inicialmente na parte mais externa. Então, atualmente, quando se estuda a parte de astroquímica do sistema solar, a gente conhece já bastante coisa observando as luas, especialmente Encélado, que é uma lua que é bastante conhecida por ter uma grande quantidade de gelos. Além disso, dessa lua, outras são frequentemente estudadas. E uma outra coisa que é relativamente nova é que se esperava que no sistema solar os voláteis estivessem mais na parte mais afastada da estrela. Ou seja, no cinturão principal de asteroide, não se tinha a expectativa de que tivesse voláteis. A partir de observações com o James Webb, foi detectado agora chamado de
cometa, mas antes como asteroide ativo, foi detectado voláteis. Então, quando a gente classifica os objetos, os pequenos corpos do sistema solar, frequentemente a gente diz que os voláteis são mais esperados para cometas, e até os asteroides, alguns que têm alguma atividade, essa atividade seja causada por poeira, mas esse foi o primeiro objeto do cinturão principal que foi detectado uma atividade causada por sublimação. Então, atualmente já se discute a possibilidade de que no cinturão principal também pode ser um reservatório de voláteis ou um reservatório de cometas. E aqui eu trago para vocês um caso especial de um cometa que foi bastante estudado, e a partir dele foi detectado uma quantidade relativamente grande de moléculas, e esse cometa, conhecido como Hale-Bopp, foi bastante observado, desde distâncias maiores até a aproximação, até depois, quando ele se afastou, e é o cometa de longo período que a gente teve a possibilidade de conhecer mais profundamente a respeito das moléculas que constituem esses objetos. Então, quanto mais distante esses objetos estão, eles estão em regiões mais frias, então preservam características desses objetos mais gelados, e tem possivelmente moléculas que ainda não conhecemos ou que não foram detectadas, basicamente. E aqui algumas estruturas do que formam especialmente os cometas e os pequenos corpos, que são basicamente o que sobrou da formação planetária, que não foi acretado a planeta, nem foi para a estrela. Então, estudando esses objetos, é possível que a gente conheça não somente os momentos iniciais da formação do sistema solar, mas os processos evolutivos que o sistema solar passou ao longo dos anos. E também, quando se estuda esse tipo de objeto, os pequenos corpos, que incluem os cometas, os asteroides, a gente consegue entender ou como é que eram as estruturas, não somente do sistema solar, mas também até de como pode ter sido estágios anteriores à formação do nosso sistema planetário. Isso porque algumas dessas estruturas acabam sobrevivendo de uma etapa para outra. E aqui eu trago o exemplo de um asteroide que se chama Ryugu. Recentemente foi publicado esse artigo na revista Nature, que mostrou que foi detectado nesse asteroide, com amostras que foram trazidas de uma missão espacial, as cinco nucleobases para o RNA. Isso já se conhecia antes de meteoritos, mas tinha alguma dúvida se esse RNA teria sido por contaminação quando esses meteoritos entraram na atmosfera terrestre, e não se tinha detectado ainda diretamente no espaço. Então, com as amostras que trouxeram desse asteroide, foi possível detectar, e aí sim a gente basicamente retirou as dúvidas que tinham a respeito dessa detecção. Então, são algumas das moléculas ou de estruturas ou de química que são encontradas no ambiente astrofísico. Claro, existe uma grande quantidade que, no momento, nós não detectamos ainda. Não quer dizer que não existam. Nós apenas não detectamos ainda. E quanto mais a gente vai estudando esses objetos, não somente os objetos que estão no sistema solar, mas o ambiente astrofísico de modo geral, a gente vai conhecendo ainda mais sobre essas moléculas, sobre a química do universo e a ligação que nós, enquanto habitantes desse planeta, temos com tudo que existe em todo o universo. E aqui eu termino essa parte geral desse caminho que a gente fez desde a formação do sistema do universo até a formação de planetas e tal, e apresento o nosso time de investigadores,
para falar do nosso evento. E como tem alguns que são falantes em espanhol, eu vou tentar falar um portunhol para tentar, especialmente, falar a respeito desse evento que a gente vai ter por aqui. Então, este é de investigadores, o Paulo trabalha com galáxias, dando planetas, acontecer em junho, e aqui, não foi. Então, atender astronomia, nós trabalhamos com astronomia observacional e... Entonces, en junio de este año va a tener un evento aquí en Bahía. Es un evento de astronomía y os invitamos a que se inscriban. Este evento va a acontecer en junio, en 10, 11 y 12. Y vamos a tener un par de investigadores que van a tener ponencias de ciencias planetarias, de astrofísica, galaxias, extragaláctica. Y os invito a participar de este congreso enviando sus resúmenes hasta 30 de abril de este mes. Entonces, muchas gracias y ahora estamos a preguntas.